como, por exemplo, né, a identidade que cada um traz, como o respeito a si, o respeito ao outro, como as relações, o amor, enfim, gente, a autoestima, o botar fé no nosso taco, né? o confiar na gente, o conhecer o corpo, descobrir as sensações. São tantos os assuntos que têm ligado à sexualidade e que muitos deles a gente até transmite para os nossos filhos e a gente nem sabe que está transmitindo, e a gente nem tem consciência daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está colocando no nosso dia a dia com os nossos filhos. Então, a gente ter consciência do que a gente fala, do que a gente transmite, e principalmente do que a gente espera com isso, é que vai fazer com que a sua educação seja mais eficaz. É que vai fazer com que a gente, de fato, né, diga para os nossos filhos o que a gente espera deles. Então, tomar essa consciência, né, da conversa sobre sexualidade, seja essa conversa falada, seja essa conversa explicitada pelo meu modelo, pelo meu jeito de ser, pela forma como eu enxergo a vida, essa tomada de consciência ela é fundamental para a gente poder, como eu disse, né, para vocês em uma das lives, para a gente poder colher aquilo que a gente plantou. Então, se eu sei o que foi que eu plantei, eu vou poder colher aquilo que eu plantei. Agora, você não tem a menor ideia do que é que eu estou ensinando para o meu filho ou para a minha filha, qual é a expectativa que eu estou gerando neles, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Então, o que vai acontecer? Então, isso é que faz a diferença, é a gente ter a consciência daquilo que a gente de fato espera e daquilo que a gente está falando ou passando para os nossos filhos no nosso dia a dia, na nossa educação em sexualidade. Muita gente diz assim, não precisa fazer educação sexual. Como se isso fosse possível. A gente já viu agora que a gente faz a educação sexual mesmo sem querer, mesmo sem saber, a gente está fazendo. O problema é não saber o que estamos fazendo. E a outra questão, que é bastante importante, é a gente tomar consciência de que quando a gente faz uma educação sexual consciente, que você sabe o que você está fazendo, sabe, o poder, o superpoder dessa educação, ou seja, o grau de confiança que você estabelece na sua relação com o seu filho ou com a sua filha, né? De você saber o que eles pensam e como eles agem, e poder conviver de uma forma que é uma forma mais harmoniosa, né? Que é aquela forma, quem não quer, né? Que toda família quer na sua vida, que é viver em harmonia com seus filhos, que é viver, né, sabendo que filho você tem, como você se relaciona com ele, né? Ou seja, o que ele pensa, e não ficar se relacionando com um filho imaginário que você não sabe o que ele pensa, que você não sabe o que ele sabe, que você não sabe o que ele vai fazer. Ou seja, todas essas angústias que a gente como mãe vive muito, principalmente na adolescência dos nossos filhos. Eu peguei então alguns comentários e algumas questões e trouxe aqui para vocês. Teve uma que eu achei muito interessante, né, que a mãe diz aqui, olha, entrei aqui porque não sei mesmo como fazer. E as crianças cada vez mais precoce, mas estou com medo, acredita? De ter de viver com a minha filha adolescente, mas me deu até frio na barriga. Pense numa mãe coruja. E aí ela dá uma risada, mas ela diz que mesmo com medo, ela precisa enfrentar e preparar a filha dela. Exatamente, né? Então a gente tem aí uma grande dor, né? Que é essa dor do crescimento. A gente tem aí um momento que a gente não quer acreditar que os nossos filhos já vão viver a adolescência e principalmente, né? Como é que eles vão ser na adolescência? Porque quando eles são crianças, a gente controla. Quando eles são crianças, eles ainda não têm capacidade crítica, eles ainda vão muito pela nossa cabeça, por aquilo que a gente acredita que é o melhor para eles. E quando eles chegam na adolescência, como a gente viu a semana passada, a gente vê que eles têm uma maturidade maior. Esse banho de hormônio vai fazer com que o nosso adolescente ele seja capaz de avaliar melhor. Não sei se melhor ou se pior, né? Estou dizendo aqui melhor, mas ele vai ter condições de avaliar o que está acontecendo e tomar um posicionamento, que dependendo de como ele enxerga a vida ou como ele está enxergando aquele fato, ele vai se posicionar a favor ou contra a gente.
Muitas vezes contra, como a gente viu, né, naquela live que eu falei sobre o meu filho não é mais o mesmo. Então, quem não assistiu, tá lá ainda disponível para vocês. Vai lá e assiste, né? Então, essa live, os gansos aqui fora agora resolveram fazer barulho. Não sei se dá para vocês ouvirem. Nessa live eu comento, né, essa questão. Então, muitas vezes, principalmente quando é a primeira adolescência que a gente vive com os nossos filhos, ou seja, a adolescência do nosso primeiro filho, então, muitas vezes, o que vai acontecer? Essa situação é uma situação que a gente tem medo. A primeira filha dela que vai entrar na adolescência. Ela não sabe, só fica ouvindo o que todo mundo fica falando, que a adolescência é um inferno, que a adolescência é um horror, que o adolescente vira um aborrecente, que o adolescente isso, que o adolescente aquilo. Então, quando a gente pensa, parece que a gente vai viver uma guerra, né, com os nossos filhos. E a gente não precisa viver uma guerra com os nossos filhos. Se a gente se instruir, se a gente se preparar, do mesmo jeito que você se preparou para ser mãe, que também dá um frio na barriga quando você pensa, nossa, vai nascer um bebê, né, aqui de dentro de mim, vai nascer um bebê que eu vou ter que cuidar, que eu vou ter que educar. Também dá um friozinho na barriga, porque é um desconhecido, né? Um momento desconhecido. A mesma coisa vai acontecer quando ele vai chegar na adolescência, porque agora é um segundo parto da vida dele, né? Agora é um parto para ele começar a andar sozinho. Ele, no primeiro parto ele nasceu, mas ele contava com a gente para fazer tudo. A gente ensinava tudo para ele, estava ali o tempo inteiro do lado, supervisionando, acolhendo. Agora não, né? Agora ele vai para o mundo e isso, de fato, dá uma certa, né, mexe muito com a gente, porque a gente fica sem saber. Será que ele já tem condições? Será que ele vai saber se defender? Será que o meu filho, a minha filha vai saber conviver com esse interesse sexual? Será que não vai cair numa armadilha? Será que não vai encontrar uma pessoa que queira fazer mal, né? que queira machucá-la ou que queira machucá-lo? Ou seja, por toda uma série, né, de desconhecimento que a gente tem, né? E aí é uma coisa importante para a gente poder ver. Muitas vezes a gente fala, não preciso saber de sexualidade não, Lena, porque o que eu sei já é suficiente para eu poder educar a minha filha ou meu filho. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes aquilo que a gente aprendeu sobre sexualidade, aquilo que a gente aprendeu na nossa vida, a nossa experiência, pode até ter sido útil para a nossa vida, mas ele agora, nesse momento, pode não estar sendo mais o suficiente, né, para eu poder dar o suporte e poder viver a adolescência da minha filha ou do meu filho com tranquilidade, com harmonia, para a gente poder se entender, para a gente poder se ajudar. Por isso eu fiquei muito feliz que ela está aqui buscando se instruir, porque é assim mesmo, né, a gente se instruindo, é a gente indo em busca de mais conhecimento, que a gente vai conseguir lidar com essas situações, né, com os nossos filhos. E assim como ela me fez essa pergunta e esse comentário no meu blog, se vocês aqui na live tiverem algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, também podem fazer as perguntas, tá? Eu vou intercalando com as perguntas que eu trouxe e as perguntas que vocês fizeram. Então, vamos lá. Então, enquanto vocês não vêm com outras perguntas, eu vou caminhando com as perguntas que eu selecionei aqui. Então, outro comentário, né, que na verdade foi uma pergunta que uma mãe me fez e que eu achei também bastante interessante em trazer aqui, foi que ela disse assim, por que para o pai de menina é mais difícil entender quando a filha pede para namorar? Aqui em casa foi muito difícil. Minha filha tem 15 anos e me revelou que quer namorar. Eu já esperava. Sempre conversei e orientei direitinho. Mas quando falei com o pai dela, ele logo ficou bravo achando que ela já ia transar de cara e agora eu fico assistindo o curso do lado dele para ele te ouvir. Eu achei o máximo, né, a atitude dela. A atitude dela foi, de fato, uma atitude certeira, né? Porque o que acaba acontecendo? Se eu estou olhando para minha filha como se ela fosse uma criança e ela não é mais uma criança, o que vai acontecer? Eu, em vez de me relacionar com a minha filha verdadeira, eu me relaciono com a menina imaginária, uma menina que eu tenho na minha cabeça.
Então, se para esse pai, uma garota que começa a namorar, pode, né, sofrer não, pode ter a possibilidade de vir a ter uma relação sexual, e ele acha que a sua filha, porque na cabeça dele, provavelmente, como nunca conversaram sobre sexo, ele não sabe o que ela pensa, ele não sabe o que ela sabe, ele não sabe, não acompanha o contexto da vivência da filha dele, ele imagina uma menina frágil, uma menina que é uma criança, que qualquer homem vai poder chegar nela e ela não vai saber se defender se ela não quiser. Então, aí a importância do conhecimento, porque quando você adquire o conhecimento, quando você vai ouvindo outros olhares para o mesmo fato, você começa a olhar para as situações de forma diferente também. Você começa a se questionar, poxa, mas será mesmo? Será que a minha filha vai começar a namorar e já vai transar? O que ela pensa sobre isso? Então, saber o que a filha pensa sobre isso, ter condições de conversar sobre esse assunto, isso é o que faz a diferença, né? Isso é que vai fazer com que eu consiga me relacionar, não com essa filha imaginária que só faz eu trombar e criar conflito, mas com a minha filha de fato. Eu vou poder saber, ela não sabe isso, então eu vou poder ensinar eu vou ensinar a ela sobre isso. Ela não sabe qual é a minha expectativa, então eu vou dizer para ela qual é a minha expectativa. Meu filho de 13 anos disse que se masturbou, mas se sentiu culpado porque ele leu na Bíblia que não pode. Como falar sobre o que é natural da masturbação e a parte religiosa? Já chego aí, tá, Luciene? Muito legal a sua colocação. Então, veja, saber o que o nosso filho ou que a nossa filha... Eu li logo da Luciene, gente, porque começa a subir as perguntas, e aí quando eu vou tocar na tela do celular para eu poder ver o que foi que vocês perguntaram, aí entra um outro quadro aqui na frente e eu não sei como baixar e eu acabo me perdendo e isso me dá um pouco de aflição. Mas vamos lá. Então, finalizando essa questão que eu trouxe, então, ter conhecimento, saber o que de fato acontece com o adolescente, desmistificar esses nossos medos e esses nossos tabus, não é? E conhecer a nossa filha, conversar com a nossa filha sobre sexualidade, é isso que vai fazer com que a gente se aproxime e se relacione, né, com a nossa filha de fato. Então, preste atenção, estou conversando, sei o que minha filha pensa, é isso que vai ajudar a me fazer perder o medo e a poder me relacionar de uma forma mais equilibrada, não é? Porque essa história de pai ficar se relacionando com essa filha imaginada, dizendo que não pode, é isso que, sabe, primeiro, porque isso não vai impedir a filha dele de namorar, ela vai namorar de qualquer jeito. E segundo, não é? É que ele vai perder uma grande oportunidade de estar próximo da sua filha, uma grande oportunidade de estar com ela em momentos, sabe, de estar com ela com momentos prazerosos e não em conflito, em briga, em trombada, porque ele está julgando a sua filha sem saber nem sequer quem é ela. Então, vamos conhecer os nossos filhos. Quem é a minha filha? Quem é o meu filho? O que ele pensa? O que ele sabe? Vocês vão ver. Aqui tem outros comentários que comprovam isso, não é? Bom, com relação à colocação da Luciene, não é? De fato, Luciene, é uma situação que gera um conflito, né? Porque se a religião diz que não é para você se tocar, que a religião diz que isso é pecado, não é? E a natureza, o organismo, ao sofrer que eu digo aqui não é o sofrer no mau sentido, é sofrer porque foi impactado por um estímulo sexual. Isso desperta o interesse dele, não é? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai entrar em conflito. O conflito vai ser mesmo inevitável. Agora, eu não sei como é que é, né, o grau de religiosidade, cada um tem a sua religião e tem as suas crenças. Agora, vocês precisam conversar, né, com a sua igreja, conversar com as pessoas que são seus mentores, para ver como é que eles administram. Dentro do ponto de vista físico, né, dentro do ponto de vista orgânico, um garoto se masturbar, isso não é problema nenhum, muito pelo contrário, isso é descoberta do corpo.
corpo, isso é uma coisa da natureza, né? Agora, veja-se dentro, né, dessa interpretação que ele viu da Bíblia e dentro da religião de vocês, se você que acha que ele não tem problema ele se masturbar, porque me parece que é esse o seu conflito, né? Então, se você acha que não é problema ele se masturbar, vê aí de que forma, né, você pode explicar essa situação para ele. De fato, nesse ponto, eu acabo não entrando, porque eu acho que são os valores, as crenças de cada um, que cada um tem o direito, né, de lidar com ela de acordo com a sua fé e aquilo que você acredita. Agora, de fato, dentro do que me cabe dizer há algum problema orgânico de saúde mental para o seu filho se ele se masturba? Não, pelo contrário. Vai fazer bem ao seu filho, vai ser uma descoberta, ele vai poder lidar melhor com o corpo dele, ele vai poder se entender muito melhor. Então, a gente tem esse canal aberto, até para você ser sincero e dizer, filho, olha, sabe, não sei, isso aí agora me pegou. Então, a gente tem esse canal aberto para conversar sobre sexualidade, sabe, e descobrir junto com ele aquilo que ele está precisando saber para diminuir essa angústia. Isso é algo que você ajuda bastante o seu filho, ele saber que pode contar com você para tirar essas dúvidas. Aqui a Miriam coloca, meu filho tem 16 anos, começou a namorar agora, não estou conseguindo conversar com ele sobre o assunto de sexo. Quando acontecer a primeira vez, o que dizer? Exatamente, Miriam. O que dizer, né? Então, a gente não vai esperar acontecer a primeira vez para a gente dizer, né? A gente precisa, se ele está nessa idade, essa é uma idade que provavelmente, como a gente viu a semana passada, é uma idade que ele se encontra, né, na maior probabilidade de ter a sua primeira vez. Então, quando os nossos filhos estão nessa idade, é muito importante que a gente converse com ele sobre o que é essa primeira vez. O que é essa primeira vez? Como é que ele pensa? O que é que ele já sabe? Se ele tem alguma dúvida, se ele gostaria que você conversasse alguma coisa. Agora, não começa essa fala, porque a gente tem que tomar muito cuidado com a abordagem. Porque muitas vezes a gente chega abordando, filho, você quer saber alguma coisa sobre a primeira vez? É claro que ele vai dizer que não, principalmente se vocês nunca conversaram sobre isso. Então, se você nunca conversou com seu filho sobre a primeira vez, vai com calma. Conta para ele que você assistiu uma aula, sabe? E que a Lena falava que era importante falar de primeira vez. E aí você vai contando uma história, como é que você se sente. Você pode até dizer, olha, eu não sei nem por onde começar, mas sei lá, na minha época, ou meus irmãos da sua idade tinham esse tipo de interesse. Como é hoje? Como é que são com os seus amigos? Que interesses vocês têm? Bota de uma forma mais aberta, entendeu? Para a gente poder, como é que diz? Não colocar ele no canto da parede, porque quando você bota ele no canto da parede com você, aí isso pode amedrontá-lo. Então tenta trazer uma forma de abordagem que ele se sinta à vontade com você, porque esse é um ponto crucial, né, da educação sexual, é a gente conseguir criar esse clima de confiança, porque nenhum filho vai contar pra gente uma coisa tão íntima quanto essa, se ele não tiver confiança na gente. Então desenvolver a confiança é fundamental, e o clima que a gente cria, que é uma das coisas que eu trago no meu método Papo Firme, que é exatamente mostrando como a gente criar esse clima, ele é fundamental para a gente poder construir esse vínculo de confiança, para ele se sentir à vontade. Isso, muito bem, Luciane, é exatamente isso, né? Você conversou com seu filho sobre essa questão da masturbação e a questão da privacidade. Que bom, né, que você tem esse canal aberto aí para conversar com ele. É exatamente através desse canal, quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais a gente conversa com o nosso filho, quanto mais a gente abre, né, esse espaço para ele, ele se sente confortável para me fazer perguntas desse tipo. Exatamente. Então, quando a gente abre esse canal, quando a gente tem essa possibilidade, né, se você vai conversando com ele desde agora sobre os sentimentos, sobre as sensações, sobre aquilo que ele tem, isso acaba ficando mais fácil na hora que a gente tem, por exemplo, que conversar sobre a primeira vez, sobre a primeira relação sexual. Lena, ainda sinto muito os efeitos de uma criação machista, que mulher não pode isso nem aquilo. E agora, como mãe,
como não reproduzir isso? De fato, acho que é Fátima? Não deu para entender. De fato, Fátima. Eu vou chamar de Fátima. Eu estou vendo um P aqui, mas eu não sei se é Fátima. De fato, a gente carrega junto com a gente essa educação. Não é uma educação. A educação não é uma. É o P de Patrícia. Valeu, Patrícia. Valeu. Patrícia, de fato, a gente carrega ao longo, né, da nossa vida, a gente carrega essa educação, que é uma educação que ainda é muito machista, que coloca a mulher numa condição ainda de submissão, numa condição de ingenuidade, numa condição de fragilidade, e com isso a gente acaba, de fato, reproduzindo. E só tem um jeito da gente não reproduzir. Primeiro, é a gente se policiando, é a gente se olhando, é a gente percebendo na nossa fala, percebendo nas mensagens que a gente fala. Eu fiz uma vez aqui uma live sobre misoginia e mostrando como muitas vezes nas piadas, nas brincadeiras de mau gosto, nos comportamentos que a gente faz, outras vezes no jeito como a gente lida com o nosso marido, no jeito como a gente lida com o nosso filho, com a nossa filha. Então, tudo isso a gente precisa estar, ligado, atento, porque agora a gente sabe. Antes, a minha mãe não sabia, né? A minha mãe não sabia. Daqui a pouco eu volto aqui, estou vendo que está entrando outras perguntas. Sou evangélica, eu tenho 2 filhos, um de 11 e outro de 12. Peguei um deles assistindo filme pornô. Como devo lidar? Legal, já falamos disso. Aqui entrou uma outra, boa tarde. Às vezes meu filho é bem acessível, outras vezes muito indiferente. Já a gente fala também disso. Então, só voltando aqui para a situação da Patrícia, da questão da Patrícia, como a gente não reproduzir essa educação machista? Primeiro, é a gente entendendo o que é essa educação machista. É a gente se instruindo, a gente entender por quê. Entender as razões, o porquê dos nossos comportamentos. Porque muitas vezes a gente tem um comportamento e esse comportamento a gente repete e a gente nem sabe por que a gente está repetindo. E a gente reproduz isso sem questionar. Então, começar a questionar. Você faz uma coisa, lhe incomodou? Questiona. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou dizendo que isso é coisa de mulher? Por que eu estou dizendo que isso é coisa de homem? Por que eu estou cobrando isso do meu filho? Por que eu estou cobrando isso da minha filha? Por que eu tenho medo de compartilhar isso com a minha filha? Então, começa a se questionar. É uma coisa que eu trago bastante no Papo Firme. No meu primeiro módulo do Papo Firme, que é exatamente a gente, né, fazer as pazes com a sexualidade, é conhecer a história da sexualidade. Porque quando você conhece a história dos nossos tabus, a gente vai entendendo como foi que eu construí esse comportamento. Aí a gente vai entendendo por que queriam que mulher não transasse, por que era importante mulher ser virgem, por que era importante mulher se sentir frágil, por que é importante que o homem domine. Então a gente vai questionando, e quando você começa a questionar, outras coisas começam a aparecer, né? Outras reflexões, e você vai mudando o seu comportamento. E aí você vai deixando gradativamente de passar os mesmos ensinamentos que a sua mãe lhe passou, ou que a sua sociedade lhe passou, para a sua filha, para o seu filho. Você vai desenvolvendo, né, comportamentos que sejam mais adequados, mais produtivos e que tragam uma qualidade de vida melhor, tanto para você quanto para eles, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode e precisa ficar atento. E para isso, a gente precisa se instruir, né? A gente precisa conhecer, a gente precisa conversar mais com o nosso menino, com a nossa menina, saber mais. Eles sabem tanta coisa, eles aprendem tanta coisa lá fora, que, sabe, questões que a gente acha que eles não têm nem ideia. Vocês vão ver aqui. Aqui tem uma colocação de uma mãe que ela botou assim, meu menino de 11 anos e eu estávamos assistindo a um filme de classificação livre, em que um adolescente tenta descobrir o que é beijo grego. E ele dava muitas bolas fora e o meu filho ria, como se soubesse o que era o tal de beijo grego. E aí eu perguntei, você está se divertindo tanto? Você sabe, por um acaso, o que é o beijo grego? E o filho dela respondeu, claro que sei. E foi aí que ela disse,
e foi quando eu percebi que eu estou muito atrasada. Então veja, gente, muitas vezes por não conversarmos com os nossos filhos, por não saber o que eles já sabem, a gente acha que eles não se interessam por sexo, que eles não têm a menor ideia do que seja sexo, do que está acontecendo com o corpo deles, o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo, que práticas sexuais que existem. E não é bem assim. Vamos, sabe, muitas vezes o que a gente vê é que, sabe, o fato de a gente ficar retraída, só idealizando, imaginando isso, não abre esse canal de comunicação tão importante para a gente poder, na hora que quiser conversar com os nossos filhos sobre, de fato, uma preocupação que a gente tenha, sobre uma coisa que a gente quer, a gente está ali à vontade, né, para conversar com eles sobre isso. Então, muitas vezes a gente se surpreende, né? Eu sei que tem um monte de gente que nem... Tem um monte de adulto que nem sabe o que é um beijo grego, né? E tem adolescente que já sabe o que é um beijo grego com 11 anos de idade. Então, se você conversa com seu filho, com a sua filha, ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar ele vai te dar uma série de informações que você, sabe, quando você era adolescente ou mesmo adulta, não teve ainda a oportunidade de aprender. Então, aprendam também com seus filhos, porque quando a gente tem consideração por eles, quando a gente respeita os nossos filhos e a gente traz uma conversa, né, respeitosa nesse sentido de consideração, fica muito mais fácil. A gente consegue lidar bem melhor. Deixa eu só pegar aqui a gente consegue lidar bem melhor com esse tipo de conversa sobre a sexualidade, né? Então, tinha uma colocação que foi feita aí anteriormente. Agora esse é o meu problema, né? Porque eu agora esqueci o que foi que me perguntaram aqui antes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu lembro que tem uma mãe que tem 2 filhos e que ela pegou o filho assistindo filme pornô e como deve ensiná-los. Rocha, Heloísa, tem uma das minhas lives que eu falo exatamente sobre como a gente deve proceder diante da pornografia. Sem dúvida nenhuma, né, é conversar com eles sobre a pornografia, sobre aquilo que eles estavam assistindo. Então, ter esse canal de conversa sobre a pornografia é o que vai fazer com que você tenha a oportunidade de trazer para eles aquilo que você quer ensinar para ele. Então, de fato, ignorar, fingir que não viu, sabe? Fazer de conta que não foi com você, que você não está vendo, isso não vai ajudar o seu filho. O que vai ajudar o seu filho é exatamente ensiná-los aquilo que você acredita, né, que é o mais importante para eles. Então, tem uma série de questões que a pornografia traz, e aí eu trago essas informações, né, nessa live, como eu tenho também, né, no Papo Firme, eu trago também, tem uma das aulas, essa live, aliás, é uma live que eu deixo como bônus no meu curso, né, que está lá bem fácil para as pessoas assistirem, que é exatamente como proceder diante da pornografia. Então, ter esse conhecimento sobre questões que os nossos filhos podem vivenciar é fundamental para que eles possam entender. E não é só por uma questão de religião, não. É por uma questão, sabe, de desenvolvimento pessoal. A pornografia pode trazer circunstâncias de vida muito adversas. Tem pessoas que podem se divertir, podem se excitar, mas ela, dependendo da forma, e principalmente sendo vista nessa faixa etária, que é uma faixa etária que eles ainda não desenvolveram a sua crítica e que eles não sabem olhar para um fato e analisar o que de fato naquela pornografia é uma coisa positiva, como é que eu diria, verdade, e o que é criado para chamar a atenção das pessoas, eles precisam da sua orientação. Portanto, tenta achar essa minha live aí, tá? Na live de hoje, agora eu vou trazer uma outra situação que eu também achei bastante interessante, que é de uma mãe de filhos gêmeos, né? Ela tem uma menina e um menino. Eu sempre achei a coisa mais linda do mundo, filhos gêmeos, até eu ter o meu primeiro filho, né? Quando eu tive meu primeiro filho, eu digo, meu Deus, eu imagino mãe de gêmeos. E eu tenho a filha de um amigo meu que ela teve 3 gêmeos. Eu fico imaginando como é conviver ao mesmo tempo, né, com eles dessa forma. Por um lado, pode ser mais fácil,
porque você vive tudo de uma vez, mas por outro é bem mais complexo, né? A gente dá essa atenção. Mas ela diz que tem 2 filhos, né? Um menino e uma menina, que tem 10 anos, e que ela também está com frio na barriga, porque ela precisa entender mais para poder ajudá-los, né? E é isso, gente, sabe? Muitas vezes, sabe? Eu mesma como mãe, muitas vezes eu pensava, não, o que eu sei é suficiente para eu ser mãe. Mas muitas vezes não é suficiente. O que a gente sabe é o que a gente viveu. Já se passaram da sua adolescência para a adolescência dos seus filhos pelo menos 20 anos, né? 15, 20 anos. Então, esse seu filho... Não, 20 anos não. Bom, depende da idade de cada um, né? Não posso aqui saber. Depende da idade de cada um. Mas com certeza, né? Se passaram pelo menos uns 20 anos de quando você foi adolescente. Não, pelo menos uns 10, 15 anos de quando você foi adolescente. Então, veja, muita coisa muda numa década. E uma das coisas que mais mudou nessa última década foi a informação, a internet. A internet fez, os nossos filhos viverem um mundo que quando vocês eram adolescentes, né, vocês já tinham começado a viver esse mundo da internet, mas ainda era uma coisa mais fortuita, ainda era, sabe, não era não existia banda larga, não existia um acesso, né, tão fácil à internet. E hoje a gente tem aí a internet que faz com que, sabe, eu esteja aqui num sítio, em Alagoas, conversando com pessoas que eu, na verdade, nem sei onde estão, né? E a gente consegue ter esse tipo de conversa. Então, essa capacidade, né, da gente se comunicar hoje faz com que os nossos filhos, do mesmo jeito, tenham uma possibilidade de obter informações, sabe, muito grande, sabe, informações de tudo quanto é canto, de pessoas fidedignas, que ensinam para eles coisas positivas, mas também muita fake news, a gente está vendo aí todos esses escândalos, toda uma série de histórias que a gente vê acontecer. Peraí, Luciane, orientar o meu marido a ser mais aberto para esse tipo de conversa com nossos filhos. Meu marido é tímido e não sabe lidar com esse tipo de conversa. Ele não se aproxima do nosso filho. Aí, tudo o nosso filho me pergunta. Já chego aí, tá, Luciane? Que eu tenho exatamente uma situação aqui de uma mãe que é exatamente a mesma. Tá? Então, nesse caso aqui da mãe dos gêmeos, ela tem medo, né? Dá o frio na barriga. Primeiro, aquela história que eu contei logo no começo. Tem a questão do novo, tem a questão do medo mesmo que a gente fica. Era uma situação nova que vai viver. E você imagina essa mãe vivendo logo com 2, né? Ao mesmo tempo, né? Então, é importante que a gente, como é que diz? Se instrua, né? Que a gente vá atrás desse conhecimento e que a gente aprenda a lidar. E se antes, sabe, eu não conversei com a minha mãe sobre isso, mas eu sobrevivi sozinha, se antes isso era uma coisa possível, mas com muita dor, porque a gente sobreviveu sozinha, eu sei porque minha mãe não conversou nada sobre sexualidade comigo, eu sobrevivi. Mas com muita dor, com muitas histórias, sabe, que poderiam ter sido evitadas se eu tivesse sido instruída. Com muito menos, sabe, angústia, com muito menos ignorância. Poderia ter aprendido a me defender muito melhor na minha vida se eu tivesse tido essa oportunidade. Mas minha mãe não teve também essa oportunidade. E na época que a gente viveu, que eu vivi a minha adolescência, isso era impossível. Já na época que a minha filha e meu filho viveram a adolescência, eu já tive a oportunidade de saber. Era mais difícil, nem toda mãe, nem todo pai tinha acesso a informações sobre sexualidade. Eu precisei fazer um curso de especialização para poder ter conhecimentos específicos sobre o desenvolvimento da sexualidade na adolescência e na infância. Mas hoje não, hoje você não precisa ser uma sexóloga para você poder ter informações
para poder ajudar o seu filho, a sua filha, no comportamento sexual deles, no interesse em relação à sexualidade. Por isso que eu abri esse canal, né? Esse meu canal é uma das fontes que vocês podem desfrutar para obter esse tipo de informação. E para ajudar ainda mais, eu criei essa minissérie Sexualidade se Aprende em Casa. E mais ainda, eu criei o meu método, né? Um método que ensina mãe e pais a conversarem sobre sexualidade com seu filho e com a sua filha, que é o Papo Firme. Então, veja, hoje vocês dispõem de informação suficiente para te ajudar a ter essa conversa, para que esse frio na barriga, claro, ele vai existir. O medo é importante, sim, o medo é importante para alertar a gente, epa, estou precisando de alguma coisa. Mas como dizia o meu supervisor, o medo é um bom companheiro, mas um péssimo conselheiro. Não pergunte ao medo o que você tem que fazer. O medo é só para te ajudar a buscar informação para você se fortalecer. Né? E você se fortalecendo, conseguir então lidar com a adolescência, com a sexualidade dos seus filhos de uma forma mais adequada. Minha filha de 14 anos é muito introvertida, tem dificuldade de falar sobre o assunto quando se trata dela. Olha aí, uma outra situação, daquelas que vocês acabaram de me perguntar sobre como a gente lidar com esse tipo de situação. No entanto, ler e ver em redes sociais assuntos sobre transexualidade e assexualidade. Será que ela está em dúvida sobre si mesma? Como que eu posso ajudá-la? Então, veja, gente, muitas vezes a gente acha que os nossos filhos não estão vivendo isso, né? Os pais de hoje, como eu acabei de dizer, mais do que das outras gerações, precisam estar ali junto dos seus filhos. Porque hoje, cada vez mais, eles têm acesso, eles sabem que hoje existe não só o jeito heterossexual de ser, eles hoje sabem que sim, que existem outros jeitos sexuais de ser e que ser desses outros jeitos não é nenhuma normalidade, não é nenhum problema, é um jeito diferente de ser. E isso eles têm conversado entre eles. Outro dia eu estava conversando com um adolescente, filho da minha sobrinha, ele tem 15 anos, e ele estava me contando e conversando comigo com a maior naturalidade. Dos amigos que dizem que são bissexuais, dos amigos que dizem que são héteros, dos amigos que dizem que são homo. Coisa que na minha adolescência, na adolescência dos meus filhos, que provavelmente foi a adolescência de vocês, provavelmente essa não era uma conversa tão fácil assim. Mas hoje esse já é um assunto que flui nas rodas de conversa deles. E a gente precisa se instruir sobre isso para poder entender e orientar. Pode ser que, de fato, essa menina esteja se identificando, como, por exemplo, teve uma mãe que colocou aqui agora, a Bruna. Lena, minha filha de 10 anos viu uns vídeos de homossexual, de meninos e meninos namorando. Ela chorou dizendo que acha que é bissexual. Então, às vezes, veja, aos 10 anos de idade, ela nem sabe o que é que ela é ainda. Então, se a gente não conhece o desenvolvimento da sexualidade, mas acho que ela é muito nova para se preocupar com isso. Foi o que eu conversei com ela. E que ela ainda não precisa se preocupar com isso agora. Exatamente. Mas a gente precisa se preocupar. Quer dizer, não se preocupar, na verdade, a gente precisa se instruir, porque quando a gente tem essa tranquilidade, né, como a Bruna, quando você sabe que nessa idade ela de fato ainda não sabe quem ela é, ela ainda não sabe para quem ela vai canalizar o desejo sexual dela. Ela pode até se sentir de um jeito diferente, mas ela não sabe ainda. Ela vai saber na hora que, de fato, a gente está pronta para esse tipo de relação. Do outro despertar o meu interesse porque ele é daquele sexo ou porque ela é daquele sexo. Então, nesse momento, não é o sexo que importa. Não é a pessoa que importa. E essa pessoa me importa não porque ela é assim ou porque essa pessoa tem características que estão despertando em mim interesse sexual, mas porque ela tem características que me ajudam a se desenvolver. E se a gente não entende esse interesse que acontece em cada etapa da adolescência, muitas vezes a gente se apavora junto com os nossos filhos e não consegue ajudá-los. A gente chora junto.
e até entender, e se for bissexual, o que acontece com uma pessoa bissexual? Como é que eu tenho que lidar com isso? Então, é por isso que no Papo Firme eu trago esse tipo de conhecimento, que é para poder a gente entender como é que se dá esse desenvolvimento da sexualidade, o que é cada uma dessas coisas. Às vezes a gente está chamando de bissexual uma situação que não é bem bissexual. A gente está chamando de homossexual uma situação que não é bem de interesse sexual, mas sim de gênero. Então, entender a diferença entre gênero e orientação sexual é fundamental para poder ajudar a nossa filha a entender o que é que ela está passando. Então, se você é uma mãe que consegue conversar, saber o que ela está sentindo, tem esse tipo de conhecimento, é claro que a gente vai poder conversar muito melhor, em vez de a gente ter aquela conversa angustiada, que a gente sofre, que a gente fica sem saber se aquilo que a gente informou para a nossa filha está certo, se aquilo que a gente informou está errado. Como, por exemplo, teve uma mãe aqui também que me mandou uma colocação dessa, né? Eu acho que está logo aqui em seguida. Gostaria de ter mais conhecimento para saber se o que eu passo para minha filha adolescente está realmente sendo certo. Mas para isso é muito importante que a gente conheça a nossa filha, que a gente conheça o nosso filho. É importante que você se conheça, que você saiba o que é que você acredita, o que é que você de fato tem como expectativa. Muitas vezes as pessoas falam para mim assim: ah, Helena, não vou querer esse seu método não, porque você vai querer me ensinar a fazer uma coisa que pode ser uma coisa que eu não concorde. No meu método eu não ensino ninguém a fazer nada que ela não concorde, porque eu não digo para ninguém o que é que ela tem que fazer. Eu ensino como determinadas situações e circunstâncias acontecem e dou informação para que ela saiba diagnosticar, ou seja, analisar o que está acontecendo com seu filho e, a partir dos seus valores, das suas expectativas, tomar o posicionamento que julgar mais adequado. Então, essa mãe só vai saber se o que ela está ensinando é certo ou errado se ela souber o que ela acredita, o que ela quer para a filha dela, o que ela sabe sobre aquele momento e aquela vivência que a filha dela está passando naquele momento. Então, são essas questões que eu trago no meu método, porque com o método ajuda a gente a fazer esse diagnóstico, não é? Então, o que eu quero mesmo é facilitar essa vida de vocês, para que, através desse método, você consiga ter essa conversa e ter o quê? Não qualquer conversa, mas a conversa que a sua filha ou que o seu filho, de fato, esteja precisando que você tenha com eles, né? Então, gente, vamos lá. Mas como é difícil para uma mãe sozinha, que é pai e mãe, abordar esse assunto com o menino. Medo de não ser compreendida, de dar bola fora e tantos outros. Como a outra mãe também que colocou que ela é sozinha para poder educar os seus filhos. E outras mães que colocaram aqui também a questão uma de como instruir o marido, né, e outra de como responder se o menino é de outro sexo e é ela sozinha quem tem que ficar respondendo a todas essas questões. Bom, uma coisa é fato, né? A gente não precisa ser do mesmo sexo dos nossos filhos para conversar com ele. A mãe não tem só que conversar com a filha, nem o filho tem só que conversar com o pai. Deixa eu só ver aqui antes de dar continuidade. O que a Bruna colocou. A Helena me fidelizando de meninos. Bom, então, acabei me desconcentrando. Esses momentos de pergunta eu acabo tendo essas perdas aí um pouquinho. Mas vamos lá, vamos voltar à questão. A questão eu sou mãe de menino e mãe de menina e meu marido não conversa com meu filho e eu acabo tendo que conversar com meu filho sozinho, não é isso? No meu caso, eu tenho 51 anos, sou viúva, fica muito difícil abordar esse assunto. Eu te entendo muito, Miriam. Eu imagino, porque você vem de uma geração que ainda era difícil, né? Esse tipo de conversa. Mas, Miriam, é aquilo que eu estava colocando.
não é? É difícil, sim, difícil pra caramba, como essa mãe aqui mesmo colocou. É difícil para ela que é sozinha e é pai e mãe dos filhos. É difícil para quem está com o marido, que é mãe, que tem o pai, mas o pai não participa. É difícil para um monte de gente falar de sexualidade, conversar com os filhos de sexualidade. Agora, uma coisa é fato. Não precisa que você ser do mesmo sexo do seu filho ou da sua filha para você poder falar com eles sobre sexualidade. Se você se instruir, se você adquirir conhecimento, se você, sabe, conseguir abrir esse canal de comunicação, você vai gradativamente ter essa conversa com seu filho ou com a sua filha. O que é difícil é porque a gente não começou. Então, tudo que a gente não começa fica muito mais difícil. À medida que você começa, que você vai desvendando o mistério da sexualidade, que você vai descobrindo que a sexualidade, ela, sabe, não é, eu costumo dizer, não é esse bicho de 7 cabeças que muitas vezes a gente tem. É a nossa vergonha, é o nosso preconceito, são os nossos mitos que mais atrapalham do que propriamente o fato de conversar sobre sexualidade. E aí é o seguinte, para a gente poder falar de sexualidade, se a gente tiver um método, esse método, é claro, ele pode ajudar muito mais a gente a falar sobre isso com os nossos filhos. E foi exatamente por isso que eu criei o Papo Firme. A gente já está chegando aqui ao final, né, da nossa conversa de hoje. Então, gente, foi um prazer estar com vocês aqui, foi uma delícia ouvir todas essas perguntas. Teve pergunta aqui que não deu tempo, né, de responder. Agradecer aí a participação da Nayara, que está o tempo inteiro aqui comigo, não é? Que é uma adolescente que eu tenho aqui como fã, ela me acompanha em tudo. E ela fez um depoimento que eu quero terminar aqui a minha fala com esse depoimento da Nayara. Nayara, peço a sua licença aqui para colocar esse depoimento que ela deixou lá nos comentários e que eu acho que é importante para a gente como mãe, né, ouvir. Ela diz, a gente acha que sabe de tudo e às vezes a gente se surpreende. Dá para saber de muitas coisas. O adolescente vira a cara para não escutar, mas sempre escutando. É que para a nossa mente, esse assunto, sexualidade, tá assim como se fosse uma coisa errada. E a gente não tem coragem de olhar no olho, tem vergonha. Nayara, muito obrigada aí pelo seu acompanhamento, pelas suas palavras e que isso ajude muitas mães a entender, né, que aquilo que muitas vezes a gente pode achar que os nossos filhos não estão nos ouvindo, não estão nos escutando sim, está nos ouvindo e conversar sobre sexualidade em casa vale a pena. Vejo vocês lá. Tchau, gente. Até lá.